Meus pais entregaram as chaves do meu carro 0 km para minha irmã caçula, sem imaginar que eu já tinha transferido tudo legalmente para o meu nome há semanas. O que eles achavam que seria mais uma vitória fácil da filha favorita se transformou no maior constrangimento que aquela família já viveu. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. O cheiro de feijão tropeiro invade a cozinha enquanto minha mãe mexe a panela com aquela colher de pau que pertenceu à minha avó. Domingo de almoço na casa dos Ferreira. Tradição que se arrasta há décadas como se fosse lei. A toalha de mesa bordada, os copos de requeijão que viraram tradição, o barulho da televisão ligada na sala mesmo que ninguém esteja assistindo. Eu me chamo Amanda, tenho 29 anos e passei a vida inteira sendo a filha que ninguém nota. Aquela que tira boas notas e recebe um aceno distraído. Aquela que consegue o emprego e ouve um "que bom, filha", enquanto a atenção já se volta para outra coisa. Aquela que aprendeu cedo que o amor dos pais, pelo menos na minha família, não se distribui de forma igual. Minha irmã Beatriz, 4 anos mais nova, sempre foi o centro de tudo. A caçula, a princesa, a que nasceu com o dom de transformar qualquer pedido em urgência e qualquer vontade em necessidade familiar. Enquanto eu ralava para pagar minha faculdade de administração trabalhando de dia e estudando de noite, Beatriz trocava de curso 3 vezes, sempre com a mensalidade garantida pelos nossos pais. Naquele domingo específico, eu ainda não sabia que minha vida estava prestes a mudar. Que uma simples decisão burocrática que eu tinha tomado semanas antes se tornaria a maior reviravolta da história da nossa família. Que pela primeira vez em 29 anos, eu deixaria de ser invisível. A mesa estava posta para 5 pessoas. Meu pai no lugar de sempre, cabeceira da mesa, como se aquilo significasse alguma coisa além de hábito. Minha mãe indo e vindo da cozinha, recusando ajuda como sempre faz, porque sofrer em silêncio faz parte do roteiro que ela escreveu para si mesma. Beatriz ainda não tinha chegado. Típico. Minha irmã opera no próprio fuso horário, onde atrasos de 40 minutos são apenas um pouquinho de demora, e onde o mundo inteiro deve se ajustar à sua agenda particular. Eu, como sempre, tinha chegado no horário combinado. 10 para o meio-dia, exatamente como minha mãe pediu. Enquanto esperávamos, meu pai folheava o jornal do dia anterior. Aquele hábito anacrônico que ele se recusa a abandonar mesmo tendo um celular perfeitamente funcional no bolso. Minha mãe arrumava e rearrumava os talheres, ajustando milímetros que ninguém além dela percebia. "Você está mais magra, Amanda", minha mãe comentou, me avaliando com aquele olhar que sempre parece encontrar algum defeito. "Está comendo direito?" "Estou sim, mãe. Só tenho trabalhado bastante." "Trabalhar demais também não é saudável", meu pai murmurou sem levantar os olhos do jornal. "Precisa arranjar um equilíbrio." Eu engoli a resposta que queria dar. Que equilíbrio era um luxo para quem tinha apoio. Que eu trabalhava tanto porque tinha contas para pagar, metas para bater, uma vida para construir do zero. Que ninguém tinha me dado um carro aos 18 anos como deram para Beatriz. Que ninguém tinha bancado meu intercâmbio, meu cursinho, minha festa de formatura. O barulho de um carro estacionando na frente da casa interrompeu meus pensamentos. Reconheci o ronco do motor antes mesmo de ver pela janela. Era o Onix prata que meus pais tinham comprado para Beatriz há 3 anos, quando ela finalmente passou no vestibular pela 4ª tentativa. Minha irmã entrou pela porta da cozinha como se fosse a dona da casa, jogando a bolsa sobre a bancada e beijando minha mãe no rosto com aquele entusiasmo performático que ela domina tão bem. Desculpa o atraso, gente. O trânsito estava impossível. Não estava. Eu tinha vindo pelo mesmo caminho 20 minutos antes e as ruas estavam vazias. Mas ninguém questionou. Ninguém nunca questiona Beatriz. O almoço transcorreu com a normalidade sufocante de sempre. Minha mãe servindo porções generosas para todos, meu pai comentando sobre política com a certeza inabalável de quem lê um único jornal e acha que entende o mundo. Beatriz monopolizando a conversa com histórias do trabalho novo dela em uma loja de roupas no shopping. Eu mastigava em silêncio,
respondendo quando perguntada, sorrindo nos momentos certos, interpretando o papel da filha equilibrada que todos esperavam que eu fosse. Tinha aprendido há muito tempo que reclamar só piorava as coisas, que apontar injustiças me transformava na problemática, na encrenqueira, na que não sabe ser grata. Então, Amanda, minha mãe começou, com aquele tom casual que sempre precede algum pedido inconveniente, sua irmã me contou que você comprou um carro novo. A garfada de arroz parou no meio do caminho até minha boca. Olhei para Beatriz, que evitou meu olhar com uma dedicação suspeita ao seu prato de comida. É verdade, respondi com cautela. Comprei mês passado. Meu pai baixou o jornal pela primeira vez desde que sentamos. Um carro novo? E você não contou pra gente? Não achei que fosse relevante. Comprei com meu dinheiro, da minha poupança. O silêncio que se seguiu tinha peso. Eu podia sentir as engrenagens girando nas cabeças dos meus pais, processando a informação, calculando implicações. Que carro? Minha mãe perguntou. Um Polo, branco, 0 quilômetro. Beatriz finalmente levantou os olhos, e eu vi ali algo que conhecia bem demais. Inveja. Aquela inveja específica que minha irmã sente toda vez que eu conquisto algo que ela não tem. Não porque ela quisesse aquilo especificamente, mas porque ela não suporta que eu tenha qualquer coisa que ela não possua. Polo é um carro caro, meu pai comentou. Como você conseguiu? Trabalhando, pai. Economizando. Faz 5 anos que junto dinheiro para isso. A resposta era verdadeira, mas incompleta. O que eu não contei foi que aquele carro representava muito mais do que um meio de transporte. Era a prova física de que eu conseguia construir algo sozinha. De que todos os sacrifícios, todas as noites estudando enquanto minhas amigas saíam, todos os finais de semana trabalhando enquanto Beatriz viajava com dinheiro dos nossos pais, tudo aquilo tinha valido a pena. Eu tinha financiado metade do valor e dado a outra metade de entrada. Parcelas que cabiam no meu orçamento, calculadas com a precisão de quem não pode se dar ao luxo de errar. Nenhum centavo veio da minha família. Nenhum favor foi pedido. Nenhuma ajuda foi oferecida. Devia ter falado com a gente antes, minha mãe disse, com aquele tom de reprovação velada que ela domina tão bem. A gente podia ter ajudado a negociar, conseguir um preço melhor. Consegui um bom preço, mãe. Pesquisei durante meses. Beatriz pigarreou, chamando a atenção de volta para si mesma. Que bom pra você, mana. Eu tô precisando trocar o meu também. O Onix já tá dando problema. Aquela frase, jogada casualmente entre uma garfada e outra, era uma semente plantada. Eu conhecia minha irmã bem o suficiente para reconhecer a estratégia. Ela não estava comentando. Estava preparando o terreno. Que tipo de problema? Meu pai perguntou, imediatamente interessado. Ah, barulho no motor, luz que acende no painel às vezes. O mecânico disse que tá na hora de trocar. O Onix dela tinha 3 anos e menos de 40 mil quilômetros rodados. Beatriz mal usava o carro, preferia pedir carona ou usar aplicativo. Qualquer problema que existisse era provavelmente falta de manutenção básica, não desgaste real. Mas meus pais não pensavam assim. Para eles, se Beatriz dizia que precisava de algo, então ela precisava. Ponto final. A lógica, os fatos, a realidade, nada disso importava quando se tratava de atender aos desejos da filha caçula. Vamos dar uma olhada nisso, meu pai disse. Talvez seja a hora de pensar em trocar mesmo. Terminei o almoço com um nó no estômago que não tinha nada a ver com a comida. Conhecia aquele roteiro. Já tinha visto ele se desenrolar dezenas de vezes ao longo da minha vida. Beatriz plantava a semente, meus pais regavam com atenção e preocupação, e em algumas semanas, magicamente, uma solução aparecia. Uma solução que sempre beneficiava minha irmã. Ajudei minha mãe a recolher os pratos, mais por hábito do que por vontade. Na cozinha, enquanto ela lavava e eu secava, o assunto inevitavelmente voltou ao meu carro. É bonito o Polo? Ela perguntou. É sim, mãe. Branco perolizado. Completo. Deve ter ficado caro o seguro. Tá no meu orçamento. Eu não entraria numa compra dessas sem calcular tudo antes. Minha mãe assentiu, mas eu via que sua mente estava em outro lugar.
Provavelmente já calculando como resolver o problema do carro de Beatriz. Provavelmente já pensando em quanto custaria um carro novo para a caçula. Sua irmã anda meio desanimada, ela comentou, passando a esponja num prato que já estava limpo. O trabalho novo não tá pagando tão bem quanto ela esperava. Ela acabou de entrar, mãe. Faz o quê? 2 meses? Você sabe como é o começo, Amanda. Difícil para todo mundo. Eu sabia. Eu sabia muito bem como era o começo. Tinha vivido 6 meses ganhando menos que um salário mínimo no meu primeiro emprego, dividindo apartamento com 3 amigas para conseguir pagar o aluguel, comendo miojo no jantar para economizar. Mas naquela época, ninguém tinha se preocupado com meu desânimo. Ninguém tinha oferecido ajuda. Ela vai se encontrar, minha mãe continuou. Só precisa de um empurrãozinho. Empurrãozinho era o eufemismo favorito da minha família para dinheiro dos pais. Beatriz tinha recebido tantos empurrãozinhos ao longo da vida que era um milagre ela ainda conseguir ficar de pé sozinha. Saí da casa dos meus pais naquela tarde com a sensação familiar de que algo estava se formando no horizonte. Uma tempestade ainda distante, mas cujos trovões eu já conseguia ouvir. Conhecia os sinais. A menção casual ao carro com problemas. A observação sobre o desânimo de Beatriz. O comentário sobre o começo difícil no trabalho novo. Tudo isso eram peças de um quebra-cabeça que meus pais montariam nas próximas semanas, chegando inevitavelmente a uma conclusão que beneficiaria minha irmã. Eu só não imaginava que a peça central desse quebra-cabeça seria o meu carro. Dirigi de volta para o meu apartamento no Buritis, um 2 quartos modesto que eu tinha conseguido alugar depois de 3 anos morando de favor na casa de uma tia. O trânsito de domingo à tarde em Belo Horizonte era tranquilo, e usei o tempo para processar o almoço. Meu celular tocou quando eu estava quase chegando. Era Juliana, minha melhor amiga desde os tempos de faculdade. E aí, sobreviveu ao almoço de família? Ela perguntou, já conhecendo o peso daqueles encontros. Sobrevivi. Mas acho que vem coisa por aí. Sua irmã aprontou alguma? Ainda não. Mas plantou umas sementes. Contou pros meus pais sobre meu carro e já emendou que o dela tá com problema. Juliana soltou um suspiro do outro lado da linha. Prepara o coração, amiga. Você sabe como isso termina. Eu sabia. E foi exatamente por saber que, nas semanas seguintes, tomei uma decisão que mudaria tudo. O carro que eu tinha comprado ainda estava no nome da concessionária, aguardando a transferência definitiva. O processo burocrático normal levaria algumas semanas, entre documentação, pagamento de taxas e registro no Detran. Mas algo naquele almoço, talvez a forma como Beatriz olhou para mim quando mencionou o Onix com problemas, me fez acelerar o processo. Na segunda-feira seguinte ao almoço, acordei mais cedo que o normal. Tinha uma reunião importante no trabalho às 9, mas antes disso, precisava resolver uma coisa que não podia esperar. Trabalhava como analista financeira em uma empresa de médio porte no centro de Belo Horizonte. Não era o emprego dos sonhos, mas pagava bem, tinha plano de carreira e meu chefe reconhecia meu esforço. Depois de 4 anos na empresa, eu tinha construído uma reputação de profissional confiável, dessas que entregam antes do prazo e nunca deixam a peteca cair. Mas naquela manhã, antes de pensar em planilhas e relatórios, dirigi até o Detran com uma pasta cheia de documentos. Nota fiscal do carro, comprovante de residência, documentos pessoais, tudo organizado com a mesma precisão que eu aplicava no trabalho. O funcionário do guichê me atendeu com aquela expressão entediada de quem já viu milhares de pessoas naquela mesma situação. Transferência de veículo? É. Quero acelerar o processo se possível. Pago a taxa de urgência se tiver. Ele examinou meus documentos com atenção metódica, carimbando papéis, conferindo assinaturas, digitando informações no sistema. O processo que normalmente levaria semanas foi reduzido a dias com o pagamento de algumas taxas extras que pesaram no meu orçamento, mas que eu considerei um investimento necessário. Tudo certo, ele disse finalmente, me entregando um protocolo. O documento do veículo no seu nome fica pronto em 5 dias úteis. Pode retirar aqui mesmo. Guardei o protocolo na bolsa com o cuidado de quem guarda um tesouro. Naquele momento,
Eu ainda não tinha certeza do que estava me protegendo. Era mais um instinto, uma sensação construída ao longo de 29 anos convivendo com minha família. Não sabia que aquela decisão burocrática, tomada numa manhã de segunda-feira, se tornaria a peça mais importante de um jogo que eu nem sabia que estava jogando. Os dias seguintes passaram com normalidade aparente. Trabalho, academia, jantares rápidos, séries antes de dormir. A rotina reconfortante de quem construiu uma vida independente, mesmo que modesta. Beatriz me mandou algumas mensagens durante a semana, o que por si só já era estranho. Minha irmã raramente me procurava a não ser que precisasse de algo. As mensagens eram aparentemente inocentes. Uma foto de um vestido perguntando minha opinião. Um meme engraçado. Tô com saudade, vamos marcar alguma coisa. Respondi com educação, mas sem entusiasmo. Minha irmã não sentia saudade de mim. Beatriz sentia saudade do que eu podia oferecer. Fossem conselhos, fosse dinheiro emprestado, fosse uma carona, fosse qualquer coisa que ela precisasse no momento. Na quarta-feira, minha mãe ligou, o que também era incomum. Nossas conversas geralmente se limitavam ao grupo de WhatsApp da família e aos almoços de domingo. Oi, mãe. Tudo bem? Tudo, filha. Só ligando para saber de você. Tô bem. Trabalhando bastante, mas bem. E você? Ah, aqui tudo normal. Seu pai reclamando da política, eu cuidando da casa. O de sempre. Houve uma pausa. Eu podia sentir que ela queria dizer algo mais, mas estava ensaiando como abordar o assunto. Sabe, Amanda? Ela começou finalmente. Eu e seu pai andamos conversando sobre a situação da Beatriz. Que situação? O carro dela, filha. Tá dando muito problema. O mecânico disse que o conserto ia sair quase o preço de um carro usado. Engoli a vontade de apontar que um Onix de 3 anos não desenvolve problemas graves a menos que seja completamente negligenciado. Que provavelmente o tal mecânico era amigo de Beatriz, ou estava exagerando para justificar uma troca desnecessária. Que pena, mãe. E o que vocês vão fazer? A pergunta era retórica. Eu sabia exatamente o que eles iam fazer. Iam resolver o problema de Beatriz, como sempre faziam. A única questão era como e quando. A gente ainda tá pensando, minha mãe respondeu. Mas eu queria saber uma coisa. Você, quando comprou seu carro, fez por aquela concessionária da avenida, né? Qual era o nome do vendedor? A pergunta me pegou desprevenida. Por quê? É que a gente estava pensando em dar uma olhada lá. Ver os preços, as condições. Meu estômago afundou. Eu conhecia aquele movimento. Meus pais estavam pesquisando carros novos para Beatriz. Provavelmente usariam minha compra como referência. Talvez até tentassem a mesma negociação que eu tinha feito. O nome do vendedor era Ricardo, eu disse mantendo a voz neutra. Mas mãe, vocês vão comprar um carro para Beatriz? A gente está pensando, filha. Ela precisa de transporte para o trabalho. E aquele Onix não tem mais condição. Ela tem o carro há 3 anos, mãe. Se não tem condição é porque ela não cuidou. Você sabe como sua irmã é, Amanda. Ela não tem esse jeito prático que você tem. Esse jeito prático era outro eufemismo familiar. Significava que eu era responsável porque precisava ser, porque ninguém ia me salvar se eu errasse. Beatriz podia se dar ao luxo de ser descuidada porque sempre havia alguém para consertar seus erros. Tá, mãe. Qualquer coisa me fala. Obrigada, filha. Ah, e domingo você vem pro almoço, né? Sua irmã vai fazer um anúncio importante. Que anúncio? Não sei. Ela não quis contar. Mas parece coisa boa. Desliguei o telefone com a certeza de que aquele domingo seria diferente. Que o anúncio de Beatriz fosse o que fosse, estava conectado às perguntas sobre concessionária e ao suposto problema do carro. Na sexta-feira, fui ao Detran retirar o documento do carro. O funcionário me entregou o papel com a mesma expressão entediada da semana anterior, sem fazer ideia do peso que aquele documento tinha para mim. Amanda Ferreira de Souza. Meu nome impresso ali, oficial, irrevogável. Proprietária do veículo Volkswagen Polo, ano 2024, cor branca. O carro era meu. Legalmente, documentalmente, indiscutivelmente meu. Guardei o documento em uma pasta no meu armário,
junto com outros papéis importantes: certidão de nascimento, diploma da faculdade, contrato do apartamento, provas físicas de uma vida construída com esforço próprio. O fim de semana chegou arrastando uma ansiedade que eu não conseguia ignorar. A ligação da minha mãe, as mensagens de Beatriz, o misterioso anúncio de domingo. Tudo apontava para algo grande, e meu instinto dizia que eu não ia gostar. Juliana me ligou no sábado à noite, preocupada com meu silêncio nos últimos dias. Você tá bem? Você sumiu. Tô bem. Só ansiosa com o almoço de amanhã. O que você acha que vai ser o tal anúncio? Conhecendo sua irmã? Provavelmente conseguiu alguma coisa que não merece e vai esfregar na cara de todo mundo. Ri sem humor. Juliana conhecia minha família há anos. Tinha testemunhado inúmeras situações em que Beatriz era premiada por existir enquanto eu era ignorada por me esforçar. Seja o que for, ela continuou. Lembra que você não deve nada para eles. Você construiu sua vida sozinha. Ninguém pode tirar isso de você. Eu sei. Mas enquanto dizia essas palavras, uma parte de mim se perguntava se era verdade. Se existia algo que minha família ainda pudesse me tirar. Algo que eu tinha conquistado e que eles considerariam deles por direito. Não precisei esperar muito para descobrir. Domingo chegou com um céu nublado que combinava com o meu humor. Acordei cedo demais, ansiosa demais para voltar a dormir, e passei a manhã fazendo tarefas domésticas que não precisavam ser feitas. Lavei louça limpa. Reorganizei o guarda-roupa. Aspirei um tapete que tinha aspirado 2 dias antes. Às 11 horas, não tinha mais como adiar. Vesti uma calça jeans e uma blusa simples. Nada que chamasse atenção ou provocasse comentários. Peguei as chaves do meu Polo e dirigi até a casa dos meus pais no bairro Cachoeirinha, um trajeto de 20 minutos que eu conhecia de cor. Estacionei na rua, como sempre fazia, e caminhei até a porta da frente. O Onix de Beatriz já estava na garagem, o que significava que ela tinha chegado antes de mim pela primeira vez na história dos almoços de domingo. Isso por si só já era um sinal de que algo estava diferente. Entrei pela porta da cozinha, cumprimentei minha mãe com um beijo no rosto, acenei para meu pai que assistia televisão na sala. A casa cheirava a frango assado e arroz com pequi, uma combinação que normalmente me traria conforto, mas que naquele dia só aumentava o nó no meu estômago. Beatriz estava sentada à mesa da cozinha, mexendo no celular com um sorriso que eu não conseguia decifrar. Quando me viu, seu sorriso aumentou. Mana, que bom que você veio. O cumprimento efusivo me deixou ainda mais desconfiada. Beatriz não era efusiva comigo. Beatriz era tolerante na melhor das hipóteses. Vim como sempre, respondi, me sentando na cadeira oposta à dela. A mesa ainda não estava posta. O almoço ainda não estava pronto. Mas claramente, algo estava prestes a acontecer. Meu pai desligou a televisão e veio para a cozinha, o que era incomum. Normalmente ele só aparecia quando a comida estava na mesa. Minha mãe largou a colher de pau e secou as mãos no avental. Todos os olhares se voltaram para Beatriz, que se levantou com a teatralidade de quem ensaiou aquele momento. Então, ela começou, com aquele sorriso radiante que sempre conquistava nossos pais. Eu tenho uma novidade para contar para vocês. Meu coração acelerou. Gravidez? Noivado? Promoção no trabalho? As possibilidades rodavam na minha mente enquanto eu tentava me preparar para qualquer cenário. Eu fui promovida, Beatriz anunciou, batendo palmas para si mesma. Vou ser gerente da loja. Minha mãe soltou uma exclamação de alegria, correndo para abraçar a filha caçula. Meu pai sorriu com orgulho, dando tapinhas nas costas de Beatriz. Parabéns, princesa. Eu observava a cena com uma mistura de sentimentos que não conseguia nomear. Beatriz trabalhava naquela loja há 2 meses. 2 meses. Eu levei 3 anos para conseguir minha primeira promoção, e ainda assim, ninguém tinha organizado uma celebração em torno de mim. Parabéns, Bia, eu disse, tentando soar genuína. Isso é muito bom. Mas isso não é tudo. Minha mãe interrompeu, trocando um olhar com meu pai que eu não conseguia interpretar. A gente tem outra surpresa para sua irmã. Meu estômago despencou. Lá vinha. Meu pai pigarreou, assumindo o papel de patriarca benevolente que ele adorava interpretar.
Beatriz, sua mãe e eu andamos conversando. Você vai precisar de um carro confiável agora que é gerente. Vai ter mais responsabilidades, mais compromissos. Beatriz arregalou os olhos com surpresa que não me convenceu. Pai, vocês não precisam... Precisamos sim, minha mãe cortou. E a gente já resolveu tudo. Eu engoli em seco, esperando o golpe. A gente conversou com sua irmã. Meu pai continuou. E ela concordou em passar o carro dela para você. O mundo parou. Eu ouvi as palavras, mas meu cérebro se recusava a processá-las. Olhei para meus pais, depois para Beatriz, procurando algum sinal de que aquilo era uma piada. Um mal-entendido. Qualquer coisa menos o que parecia ser. Como assim? Minha voz saiu estranhamente calma, considerando o terremoto que acontecia dentro de mim. Meu pai acenou com a mão, como se estivesse explicando algo óbvio. O Polo, filha. Você passa para Beatriz. E a gente compra um carro novo para você. Todo mundo sai ganhando. Todo mundo sai ganhando. A frase ricocheteou na minha mente como uma bala perdida. Meus pais tinham decidido, sem me consultar, que eu daria meu carro para minha irmã. O carro que eu tinha comprado. Com meu dinheiro. O carro que representava 5 anos de economia, de sacrifício, de planejamento cuidadoso. Espera, eu disse, levantando a mão como se pudesse fisicamente interromper aquela loucura. Vocês estão me dizendo que eu vou dar meu carro para Beatriz? Não dar. Minha mãe corrigiu. Trocar. A gente compra outro para você. Um usado, mas em bom estado. Seu pai já até pesquisou alguns modelos. Um usado. Eles queriam que eu trocasse meu carro 0 quilômetro, escolhido a dedo, comprado com meu suor, por um usado que meu pai tinha pesquisado. Olhei para Beatriz, que tinha a decência de parecer levemente desconfortável. Levemente. Não constrangida, não culpada. Apenas levemente desconfortável, como alguém que recebe um presente caro demais e sabe disso. Mana, ela disse, eu sei que é muito pedir, mas esse carro é a minha cara. E você sempre foi tão desapegada de coisas materiais? Desapegada de coisas materiais. A frase me atingiu como um tapa. Eu não era desapegada. Eu simplesmente nunca tinha tido o luxo de me apegar a nada, porque tudo que eu conquistava estava sempre sob risco de ser tomado, emprestado, compartilhado à força. Não, eu disse. A palavra saiu simples, direta, sem rodeios. Uma sílaba que carregava 29 anos de frustrações acumuladas. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Minha mãe me encarava como se eu tivesse falado em uma língua estrangeira. Meu pai franziu a testa, claramente não esperando resistência. Beatriz deixou cair a máscara de desconforto, revelando a irritação por baixo. Como assim não? Meu pai perguntou. Amanda, isso não é um pedido, é uma decisão de família. Família que não me consultou antes de tomar essa decisão, eu respondi, cruzando os braços. Vocês decidiram entre vocês que eu daria meu carro e depois me contaram como se fosse fato consumado. A gente sabia que você ia entender, minha mãe disse, usando aquele tom de voz que sempre me fazia sentir culpada por ter sentimentos. Você sempre foi a mais compreensiva, a mais generosa. Compreensiva e generosa eram outros eufemismos. Significavam que eu era a que cedia, a que abria mão, a que engolia sapos em nome da paz familiar. Não dessa vez, mãe. Esse carro é meu, eu continuei, mantendo a voz firme apesar do tremor que ameaçava se instalar. Comprei com meu dinheiro. Cada centavo saiu do meu bolso. Vocês não contribuíram com nada. A acusação pairou no ar como fumaça. Minha mãe levou a mão ao peito, ofendida. Meu pai ficou vermelho, aquela tonalidade que precede explosões. Nós te criamos, ele disse, a voz subindo. Demos tudo para você. Educação, casa, comida. E agora você joga isso na nossa cara? Vocês deram o básico que pais devem dar, eu respondi. E mesmo assim, sempre com diferença. Beatriz ganhou carro aos 18. Eu comprei meu primeiro aos 29. Beatriz teve intercâmbio pago. Eu trabalhei para pagar minha própria faculdade. Lá vem você com esse discurso de vítima. Beatriz revirou os olhos. Sempre a coitadinha, sempre a injustiçada.
Você não cansa? Não é discurso de vítima. São fatos. Quer que eu liste os cursos que vocês pagaram para ela? As viagens? O apartamento que vocês mobiliaram quando ela saiu de casa? A cada item que eu mencionava, via meus pais se contorcerem. Não de culpa, percebi. De irritação. Eles não gostavam de ter suas escolhas questionadas, de ver o desequilíbrio exposto em palavras claras. Sua irmã tinha necessidades diferentes. Minha mãe tentou. Você sempre foi independente. Sempre se virou bem sozinha. Porque eu não tinha escolha, mãe. Vocês nunca me deram a opção de não me virar sozinha. O frango assado esfriava no fogão. O arroz com pequi secava na panela. O almoço de domingo, aquela tradição sagrada, estava esquecido enquanto a verdade finalmente era dita em voz alta. Meu pai se levantou, usando sua altura como intimidação. Escuta aqui, Amanda. Você vai passar esse carro para sua irmã e acabou essa discussão. É decisão tomada. Olhei para meu pai, aquele homem que eu passei a vida inteira tentando impressionar. Aquele homem cujo orgulho eu buscava em cada nota alta, cada promoção, cada conquista. E percebi, com uma clareza dolorosa, que ele nunca esteve disponível para mim. Seu orgulho, sua atenção, seu amor, tudo tinha um único destino. E esse destino não era eu. Não vou, eu disse simplesmente. O quê? Não vou passar o carro. E vocês não podem me obrigar. Meu pai deu um passo na minha direção. Posso muito bem. Você acha que pode dizer não para mim? Posso. Porque eu sou uma mulher adulta e aquele carro está no meu nome. Legalmente, ele é meu. Vocês não têm nenhum direito sobre ele. A gente pagou sua criação, ele rugiu. Tudo que você tem por nossa causa. Tudo que eu tenho porque trabalhei para ter. Vocês pagaram minha criação como todo pai é obrigado a fazer. Não me devem nada, e eu não devo nada a vocês. Beatriz se levantou, lágrimas nos olhos. Aquelas lágrimas estratégicas que ela tinha aperfeiçoado ao longo dos anos, as mesmas que derretiam nossos pais e me transformavam automaticamente na vilã da história. Você é tão egoísta, ela disse, a voz embargada. Eu finalmente tô conseguindo alguma coisa na vida. E você quer me sabotar. Você sempre teve inveja de mim. A acusação era tão absurda que quase ri. Inveja. De uma mulher de 25 anos que nunca trabalhou mais de 6 meses seguidos em lugar nenhum. Que ainda dependia dos pais para tudo. Que recebia de presente o que eu suava para conquistar. Eu não tenho inveja de você, Beatriz. Eu tenho pena. As palavras saíram antes que eu pudesse segurá-las, carregando uma verdade que eu tinha escondido por anos. Beatriz recuou como se eu tivesse dado um tapa nela. Pena? Ela repetiu incrédula. Você tem pena de mim? Tenho. Porque você nunca aprendeu a conquistar nada sozinha. Porque no dia que o papai e a mamãe não estiverem mais aqui, você vai desmoronar. Porque você não sabe quem é sem o dinheiro e o apoio deles. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Mais pesado. Mais definitivo. Minha mãe chorava silenciosamente, as lágrimas escorrendo pelo rosto sem que ela fizesse esforço para secá-las. Meu pai me olhava com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Uma mistura de raiva e algo que parecia impossível, respeito relutante. Você mudou, ele disse finalmente. Não sei quando, mas você mudou. Não mudei, pai. Só parei de fingir que aceito ser tratada como segunda opção. Peguei minha bolsa que tinha largado na cadeira quando cheguei. Meus movimentos eram calmos, deliberados, o oposto do caos emocional que fervia dentro de mim. Para onde você vai? Minha mãe perguntou. O almoço nem foi servido. Perdi a fome, eu respondi. E acho melhor a gente esfriar a cabeça antes de continuar essa conversa. Você não pode ir embora assim, Beatriz disse. A gente não terminou de discutir. Eu terminei. Caminhei até a porta da cozinha, a mesma por onde tinha entrado tantas vezes ao longo da minha vida. Quantos domingos eu tinha passado naquela casa, engolindo desaforos, sorrindo quando queria gritar, cedendo quando queria resistir. Não mais. Espera, meu pai disse quando eu já estava com a mão na maçaneta.
Sua voz tinha perdido parte da autoridade de antes. Se você não quer dar o carro, tudo bem. Mas a gente pode chegar num acordo. Acordo era outra palavra que eu tinha aprendido a desconfiar na minha família. Acordos, na casa dos Ferreira, significavam que eu cedia um pouco menos do que o esperado, mas ainda assim cedia. Que tipo de acordo? Perguntei, sem me virar. Você empresta o carro para sua irmã por uns meses, até ela se estabilizar no emprego novo. Aí a gente vê uma solução definitiva. Empresta. Como se fosse uma blusa ou um par de sapatos. Como se meu carro 0 km fosse algo que eu pudesse simplesmente ceder temporariamente sem consequências. Não. A palavra saiu ainda mais firme que antes. Me virei para encará-los, os 3 rostos me olhando com diferentes graus de incompreensão. Vocês não entenderam, eu disse. Não é sobre o carro, é sobre respeito. Vocês tomaram uma decisão sobre algo que é meu, sem me consultar, e depois me apresentaram como fato consumado. Isso não é família. Isso é abuso. A palavra pairou no ar como uma bomba. Minha mãe soluçou. Beatriz abriu a boca para protestar, mas nenhum som saiu. Meu pai, pela primeira vez na vida, pareceu não saber o que dizer. Abuso, minha mãe repetiu. Como você pode usar essa palavra com a gente? A gente te ama, Amanda. Amor não é só sentimento, mãe. Amor é ação. E as ações de vocês, ao longo de toda a minha vida, mostraram que o amor de vocês tem favoritos. Saí da casa sem olhar para trás. O ar frio do fim de tarde bateu no meu rosto como um despertar, como se eu estivesse emergindo de um sonho que durou 29 anos. Minhas mãos tremiam quando peguei as chaves do carro. Sentei no banco do motorista do meu Polo, aquele carro que representava tudo que eu tinha conquistado sozinha, e permiti que as lágrimas viessem. Não lágrimas de tristeza, percebi. Lágrimas de alívio. Dirigi para casa no piloto automático, a mente processando tudo o que tinha acontecido. Tinha dito não. Tinha confrontado meus pais. Tinha chamado pelo nome o tratamento que recebia há décadas. E o mundo não tinha acabado. Juliana me ligou quando eu estava quase chegando no apartamento. Atendi no viva voz, a voz ainda rouca das lágrimas. E aí, como foi? O anúncio era o quê? Beatriz foi promovida, e meus pais decidiram que eu ia dar meu carro para ela de presente. O silêncio do outro lado da linha durou alguns segundos. Espera, Juliana disse finalmente. Eles o quê? Decidiram. Entre eles. Sem me consultar. Que eu ia passar meu Polo para Beatriz e aceitar um usado no lugar. E o que você fez? Disse não. Juliana soltou uma exclamação que era meio riso, meio grito de vitória. Você disse não. Amanda, eu tô tão orgulhosa de você. Disse. E saí de lá. Mas não acabou. Conheço minha família. Eles não vão aceitar isso assim. Tinha razão. E o que veio depois foi pior do que eu imaginava. As mensagens começaram naquela mesma noite. Primeiro da minha mãe, com aquele tom passivo-agressivo que ela dominava tão bem. Filha, seu pai está muito magoado. Você sabe como ele é do coração. Será que precisava ter sido tão dura? Não respondi. Depois veio Beatriz, escolhendo o caminho da chantagem emocional. Mana, eu sei que a gente não é próxima, mas eu realmente preciso desse carro. Minha vida tá finalmente dando certo. Você não quer que eu seja feliz? Também não respondi. Por fim, meu pai, com uma única frase que dizia mais do que qualquer discurso. Você me decepcionou. 3 palavras que há alguns meses teriam me destruído. Que teriam me feito correr de volta, pedir desculpas, ceder qualquer coisa para recuperar uma aprovação que nunca foi verdadeiramente minha. Mas naquela noite, olhando para a tela do celular, senti apenas uma calma estranha. Eu também estou decepcionada. Digitei de volta. E apertei enviar. Segunda-feira chegou trazendo uma normalidade bem-vinda. Trabalho, reuniões, planilhas, prazos. O mundo corporativo com suas regras claras e consequências previsíveis. Tão diferente do caos emocional da minha família. Na hora do almoço, minha colega Fernanda se sentou ao meu lado no refeitório. Você tá com uma cara estranha. Aconteceu alguma coisa? Drama familiar, respondi,
espetando uma folha de alface sem apetite. Meus pais querem que eu dê meu carro para minha irmã. Fernanda quase engasgou com o suco. Dê? Tipo de graça? Tipo de graça. Ela balançou a cabeça, incrédula. E você vai dar? Claro que não. Ela pareceu aliviada. Ainda bem. Desculpa a sinceridade, mas que família maluca. Ri sem humor. Você não faz ideia. O resto da semana passou num borrão de trabalho e silêncio familiar. Nenhuma mensagem nova, nenhuma ligação. O silêncio era estratégico, eu sabia. Meus pais estavam me dando tempo para sentir culpa, para repensar, para voltar atrás. Era uma tática antiga, refinada ao longo de décadas. Mas dessa vez não funcionou. Na sexta-feira à noite, Juliana apareceu no meu apartamento com vinho e pizza. Vim verificar se você ainda tá inteira, ela disse, entrando sem cerimônia. Uma semana de lei do silêncio é muito pro estilo da sua família. Tô inteira. Estranhamente bem, na verdade. Sentamos no sofá, taças na mão, a pizza esquecendo na caixa enquanto eu contava os detalhes que tinha omitido na ligação de domingo. O pior, eu disse, é que parte de mim ainda se sente culpada, como se eu tivesse feito algo errado por proteger o que é meu. Isso se chama condicionamento, Juliana respondeu. Você passou a vida inteira sendo treinada para ceder. É normal sentir culpa quando finalmente para. Mas e se eu tiver destruído minha relação com eles? E se isso? Ela me interrompeu. Se isso for o preço de ter respeito próprio, você paga. Porque a alternativa é passar o resto da vida sendo capacho. As palavras eram duras, mas necessárias. Juliana sempre tinha esse dom de dizer o que eu precisava ouvir, não o que eu queria ouvir. O segundo domingo chegou, e pela primeira vez em anos, não fui ao almoço na casa dos meus pais. Acordei tarde, fiz um café reforçado, e passei a manhã assistindo séries no sofá. Uma rebelião silenciosa contra décadas de obrigação familiar. Por volta do meio-dia, meu celular tocou. Era minha mãe. Você não vem? A voz dela estava cuidadosamente neutra. Não, mãe. Acho que é melhor a gente dar um tempo. Um tempo? Amanda, a gente é família. Família não dá tempo. Família também não tenta tomar o carro da filha. Eu respondi. Olha, eu amo vocês, mas preciso de espaço para processar tudo isso. Houve uma pausa longa. Quando minha mãe falou de novo, sua voz tinha um tom que eu não reconheci imediatamente. Levei alguns segundos para identificar. Era mágoa. Mágoa genuína, não performática. Seu pai quer falar com você, ela disse. Ouvi o som do telefone sendo passado, depois a voz grave do meu pai. Amanda, pai, sua mãe disse que você não vem. Não vou. Isso é ridículo. Você vai deixar de ver sua família por causa de um carro? Não é sobre o carro, pai. É sobre respeito. É sobre vocês terem decidido o destino de algo que é meu sem me consultar. Ele suspirou, aquele suspiro de paciência esgotada que eu conhecia desde criança. Tá, talvez a gente tenha sido precipitado, mas você também exagerou na reação. Era o mais perto de um pedido de desculpas que meu pai jamais chegaria. E ainda assim, não era suficiente. Eu exagerei? Perguntei, sentindo a raiva voltar. Vocês decidiram dar meu carro para Beatriz, me ofereceram um usado em troca, e eu exagerei por dizer não? A gente ia te compensar, ele argumentou. Não é como se você fosse sair no prejuízo. O prejuízo não é financeiro, pai. É emocional. É saber que vocês olham para mim e veem uma fonte de recursos para Beatriz. Não uma filha. Uma fonte. O silêncio que se seguiu foi longo. Pude ouvir, ao fundo, minha mãe dizendo algo que não consegui distinguir. Depois, a voz do meu pai, mais baixa que antes. Não é assim que a gente te vê. Mas é assim que vocês me tratam. E é isso que importa. Desliguei o telefone antes que ele pudesse responder. Minhas mãos tremiam de novo, mas não de medo. De uma raiva antiga, finalmente encontrando sua voz. As semanas seguintes foram um exercício de resistência. Mensagens que eu não respondia. Ligações que eu deixava cair na caixa postal. Visitas que minha mãe tentou fazer ao meu apartamento e que eu educadamente recusei, alegando compromissos de trabalho. Beatriz tentou uma abordagem diferente. Apareceu no meu trabalho numa quarta-feira,
alegando que estava passando perto e resolveu dar um oi. Eu não estava passando perto. Minha irmã não tinha motivo nenhum para estar naquela região da cidade. Precisamos conversar, ela disse quando saí do prédio para o almoço. Não tenho nada para falar, Beatriz. Amanda, por favor. A família está se desfazendo por causa dessa briga idiota. Olhei para minha irmã, parada ali no meio da calçada com seu vestido de grife e sua bolsa que custava mais que meu aluguel. Beatriz, a eterna princesa, finalmente tendo que lidar com um não. Não é uma briga idiota, eu disse. É eu finalmente colocando limites. Você não precisava humilhar o papai e a mamãe daquele jeito. Eu humilhei? Eu? Vocês três decidiram que eu daria meu carro para você e eu humilhei por recusar? Beatriz cruzou os braços. Aquela postura defensiva que ela adotava quando sabia que estava errada, mas não queria admitir. Eles só queriam ajudar, ela disse. Os dois. Você faz parecer que foi uma conspiração. Foi. Talvez não intencional, mas foi. Vocês se sentaram, discutiram a minha vida, decidiram o que eu faria com o que é meu e me apresentaram como decisão tomada. Isso é conspiração. Você tá exagerando. Não tô. E é esse o problema. Vocês acham que eu exagero quando reclamo, que eu sou dramática quando me defendo, que eu sou ingrata quando digo não. Mas, Beatriz, se fosse ao contrário, se os nossos pais tivessem decidido dar seu carro para mim? A pergunta a pegou desprevenida. Vi a confusão passar pelo seu rosto enquanto ela processava um cenário que nunca tinha considerado. Isso nunca aconteceria, ela disse finalmente. Exatamente. Porque vocês nunca pensariam em fazer isso comigo. Eu sou a que cede. A que abre mão. A que entende. Mas adivinha? Cansei. Beatriz ficou me olhando por um longo momento, o rosto passando por várias expressões que eu não consegui decifrar completamente. Raiva, confusão, talvez um lampejo de compreensão que desapareceu rápido demais para eu ter certeza. Você sempre teve inveja de mim, ela disse finalmente, escolhendo o caminho mais fácil. Por isso faz isso. Para me machucar. Se você realmente acredita nisso, então não tem mais nada para a gente conversar. Virei as costas e voltei para o prédio, sentindo os olhos dela me seguindo. Não olhei para trás. Não precisava. Conhecia minha irmã bem o suficiente para saber que ela ficaria ali parada por alguns minutos, esperando que eu voltasse, que eu cedesse, que eu pedisse desculpas por algo que não tinha feito. Não voltei. 2 semanas depois, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi por hábito, esperando ser alguma oferta de telemarketing. Amanda Ferreira de Souza? Uma voz masculina perguntou. Sou eu. Aqui é da concessionária. Estou ligando porque recebemos uma solicitação de transferência do seu veículo e precisamos confirmar algumas informações. Meu sangue gelou. Que solicitação? Um pedido de transferência de propriedade. O solicitante se identificou como seu pai, Antônio Ferreira de Souza. Ele alegou que você autorizou verbalmente a transferência para sua irmã, Beatriz Ferreira de Souza. As palavras me atingiram como um soco no estômago. Meus pais estavam tentando transferir meu carro sem minha autorização. Senhor, eu disse, a voz tremendo de raiva contida, eu não autorizei nenhuma transferência. Esse veículo está no meu nome e qualquer alteração precisa da minha assinatura presencial, com documento original. Houve uma pausa do outro lado da linha. Entendo. Na verdade, foi por isso que liguei. Achei estranho o procedimento. Normalmente, o proprietário vem pessoalmente. Ainda bem que o senhor ligou. Por favor, cancele qualquer solicitação pendente e registre no sistema que nenhuma transferência deve ser feita sem minha presença física. Será feito, senhora. E se houver mais alguma tentativa, entramos em contato. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a parede do meu apartamento por longos minutos. Meus pais tinham tentado roubar meu carro. Não havia outra palavra para aquilo. Tinham ido até a concessionária, inventado uma autorização verbal e tentado passar meu veículo para o nome de Beatriz. A raiva que eu sentia era diferente de qualquer coisa que já tinha experimentado. Não era a raiva quente das discussões, nem a raiva fria das injustiças acumuladas.
Era uma raiva que queimava como gelo, paralisante e clarificadora ao mesmo tempo. Liguei para Juliana. Ela atendeu no segundo toque. Você não vai acreditar, eu disse. Enquanto contava o que tinha acontecido, uma certeza se formava na minha mente. Aquilo não podia ficar assim. Meus pais precisavam entender, de uma vez por todas, que havia consequências para suas ações. E eu sabia exatamente o que fazer. No dia seguinte, marquei uma consulta com um advogado. O escritório de advocacia ficava no centro da cidade, num prédio antigo com fachada renovada. Dr. Henrique Martins me recebeu com um aperto de mão firme e uma expressão profissional que me tranquilizou. Contei tudo. Desde a tentativa inicial de me fazer dar o carro, passando pelo confronto no almoço de domingo, até a ligação da concessionária informando sobre a transferência não autorizada. Quando terminei, ele estava anotando algo num bloco amarelo, a caneta se movendo em traços rápidos e precisos. Tecnicamente, ele disse, ajustando os óculos, o que seus pais tentaram fazer se enquadra em tentativa de estelionato. Usaram informações falsas para tentar obter vantagem patrimonial indevida. Eu poderia processá-los? Poderia. A questão é se você quer. Processos familiares são desgastantes, longos, e nem sempre trazem o resultado emocional que as pessoas esperam. Pensei nas suas palavras. Processar meus próprios pais. A ideia parecia extrema demais, mesmo depois de tudo. Existe alguma coisa intermediária? Algo que deixe claro que houve uma irregularidade, mas sem ir para a justiça? Ele assentiu. Podemos enviar uma notificação extrajudicial. É um documento formal que registra a tentativa indevida e adverte sobre as consequências legais de futuras tentativas. Não é um processo, mas cria um registro oficial do ocorrido. Isso serve. Ele me olhou por cima dos óculos. Tem certeza? Uma vez que esse documento for enviado, não tem volta. Seus pais vão receber pelos correios uma carta de um escritório de advocacia. Tenho certeza. A notificação foi enviada numa sexta-feira. No sábado, recebi uma ligação da minha mãe. O que é isso? Ela perguntou, a voz histérica. Você mandou um advogado para cima de nós? Não mandei um advogado. Mandei uma notificação registrando o que vocês tentaram fazer. Aquilo foi um mal-entendido, Amanda. Seu pai só queria resolver a situação. Resolver como, mãe? Transferindo meu carro sem minha autorização? Isso tem nome. Se chama crime. Ela começou a chorar. Aquele choro que eu conhecia tão bem. O que aparecia sempre que algo não saía do jeito que ela queria. Por 29 anos, aquele choro tinha funcionado. Tinha me feito ceder, pedir desculpas, voltar atrás. Mas não dessa vez. Mãe, eu disse, a voz surpreendentemente calma. Eu amo você. Amo o pai. Mas o que vocês fizeram foi errado. E essa notificação é para garantir que não aconteça de novo. Você está destruindo essa família. Não, mãe. Eu estou me protegendo. Pela primeira vez na vida, eu estou me colocando em primeiro lugar. E se isso destrói a família, então a família já estava destruída antes. Desliguei e respirei fundo. A sensação era estranha. Um misto de culpa, alívio e algo que demorei a identificar. Liberdade. Nas semanas seguintes, o silêncio da família foi absoluto. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhuma visita surpresa. Pela primeira vez, eles estavam me levando a sério. Estavam entendendo que eu não era mais a filha que cedia. 3 meses se passaram. O outono chegou trazendo folhas secas e uma rotina que finalmente parecia minha. Trabalho, academia, encontros com amigos, jantares no meu apartamento onde eu era a anfitriã e não a filha invisível. Numa tarde de quarta-feira, recebi uma mensagem de Beatriz. Diferente de todas as anteriores, essa era curta e simples. Podemos conversar? Só nós duas. Sem briga. Pensei por um longo tempo antes de responder. O que minha irmã poderia querer? Mais uma tentativa de me convencer? Outra estratégia para conseguir o carro? Onde? Digitei finalmente. Nos encontramos num café neutro, longe do território familiar. Beatriz já estava lá quando cheguei, sentada numa mesa dos fundos, mexendo distraidamente numa xícara de cappuccino.
Sentei na frente dela sem dizer nada. Esperei. Eu conversei com uma amiga. Ela começou, ainda olhando para o café. Contei o que aconteceu. Tudo. Ela me disse umas coisas que eu não queria ouvir. Que tipo de coisas? Que eu sou uma pessoa mimada. Que eu sempre tive tudo de mão beijada. Que eu tratei você mal a vida inteira sem nem perceber. As palavras me pegaram desprevenida. De tudo que eu esperava daquele encontro, um reconhecimento não estava na lista. Você concorda com ela? Beatriz finalmente levantou os olhos. Vi ali algo que nunca tinha visto antes. Vulnerabilidade. Não a fragilidade performática que ela usava para manipular. Uma vulnerabilidade real, desconfortável, humana. Eu não sei, ela disse. Mas eu tô tentando entender. Ficamos em silêncio por um momento. Duas irmãs que tinham crescido na mesma casa, mas vivido vidas completamente diferentes. Duas mulheres moldadas pelo mesmo ambiente de formas opostas. Uma para exigir, outra para ceder. Eu não quero seu carro, Beatriz disse finalmente. Quer dizer, eu queria. Mas eu entendo agora que não tinha esse direito. Não tinha mesmo. Ela assentiu, aceitando a verdade sem revidar. E os nossos pais? Eu sei que eles erraram feio, mas eles estão sofrendo, Amanda. A mãe chora todo dia. Eles tentaram transferir meu carro sem autorização, Beatriz. Isso é crime. Eu sei. Agora eu sei. Eu não sabia que tinha chegado nesse ponto. Chegou. Mais silêncio. O barulho do café ao redor parecia distante, como se estivéssemos numa bolha separada do resto do mundo. E agora? Ela perguntou. A gente nunca mais vai ser família? Olhei para minha irmã, aquela mulher de 25 anos que estava, talvez pela primeira vez, enxergando além do próprio umbigo, e senti algo que não esperava. Não era perdão. Era cedo demais para isso. Mas era a possibilidade. A gente sempre vai ser família, eu disse. Mas família precisa ser construída em respeito. E respeito precisa ser conquistado. Ela assentiu, os olhos úmidos. Eu posso tentar? Pode. Mas vai levar tempo. Muito tempo. Saímos do café caminhando lado a lado, não como as irmãs que éramos antes, mas como duas pessoas que finalmente tinham a chance de se conhecer de verdade. O caminho seria longo, difícil, incerto, mas pela primeira vez, era um caminho que eu escolhia percorrer. Não por obrigação, não por culpa, por decisão própria. E o meu polo branco continuava estacionado no meu prédio, no meu nome, exatamente onde deveria estar. Uma prova de que algumas coisas, as coisas que realmente importam, ninguém pode tirar de você.